Será que existe ainda a igreja verdadeira de Jesus Cristo nos dias de hoje? A igreja primitiva? A igreja primitiva começou no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus de que suas testemunhas pregariam o Evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Em Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidões que cria, era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia coisa alguma dos que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância, graça. Pois não havia entre eles necessitados algum, porque todos que possuíam terra ou casa, vendendo-a, trazia o preço do que vendia e o depositava aos pés dos apóstolos. E se repartia qualquer um que tivesse necessidade. Esse texto trata-se da igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Pedro, de João, a igreja dos apóstolos. Eles viviam em comunhão com Jesus Cristo e entre os irmãos. Será que essa igreja aqui de Jesus Cristo é a mesma igreja que existe nos dias de hoje? O que é que você acha? Olhando para essa igreja aqui, de Atos 4, 32, e olhando para as igrejas nos dias de hoje. Será que é a mesma igreja? Eu acho que não. Não é a mesma igreja. A igreja verdadeira é essa igreja primitiva, é a igreja da comunhão, do repartir do pão, de vender as suas casas, de vender o seu terreno, trazer aquela herança, trazer aquele dinheiro e depositar nos pés dos apóstolos, depositar na casa de Deus, para que haja mantimento entre os irmãos. Nenhum deles passava necessidade. Por quê? O que entrava ali naquela casa, naquela comunidade, era repartido para aqueles que tinham necessidade. Glória a Jesus, tá? E em Atos 2, capítulo 2, versículo 42, fala das doutrinas dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Será que era essa doutrina que está aí hoje, a doutrina de hoje, que são fardos pesados? Doutrinas que nem eles suportam? Não, as doutrinas dos apóstolos aqui, irmãos, aleluia, era a comunhão entre os irmãos. Era viver em harmonia entre os irmãos. A doutrina dos apóstolos aqui não era pesada. A doutrina dos apóstolos aqui era suave, agradável. Entendeu? Era uma comunhão entre os irmãos. Diz assim, Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos aqui está sendo bem clara. Na comunhão, a doutrina era na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas era a doutrina dos apóstolos. Aqui no 43 diz assim: em cada alma havia temor e muito prodígios, quer dizer, muitas curas, muitos milagres. E sinais era feito pelos apóstolos. Essa igreja primitiva aqui, além dela viver em comunhão um com o outro, era uma igreja que praticava sinais, como está escrito aqui no versículo 43, entendeu? E cada alma havia temor, tinha temor na igreja, e muitos prodígios, sinais era feito pelos apóstolos. Havia os sinais. Havia as manifestações de Deus dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade.
No versículo 44, assim, e todos que cria estavam unidos e tinha tudo em comum. E vendia suas propriedades e bens, e os repartia por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unimente todos os dias no templo ou na comunidade, e partindo pão em casa, comia com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos os povos. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que ia sendo salvos. Observe que esta é a igreja verdadeira, que Jesus quer que você venha praticar. Será que essa igreja de Atos 2:42 é a mesma igreja dos dias de hoje? O que é que você acha? Deixa o seu comentário aí. A liderança da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples. Havia pessoas que ensinavam, os apóstolos e presbíteros, e outras que aprendiam. Mais tarde, quando foram escolhidas pessoas para funções administrativas, como distribuir os alimentos, Atos dos Apóstolos 6:2-4. Debaixo da supervisão dos líderes, todos podiam contribuir e ajudar. A função dos líderes não era mandar nos outros. Seu propósito era ensinar aos outros discípulos o caminho de Jesus, para que todos crescem. O objetivo seria preparar discípulos que podiam formar e ensinar outros discípulos. A igreja primitiva se via mais como uma família que uma instituição. Seus membros repartiam seus bens e gostavam de se reunir. Atos dos Apóstolos 2:44-47. Eles ajudavam e encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a família de Deus crescer, pregando o Evangelho. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a parte importante da história da igreja primitiva, mostra de forma destacada a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O trabalho do apóstolo Pedro, por exemplo, recebe grande ênfase na primeira metade do livro de Atos. Parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva em seus primeiros anos. Pedro assumiu um papel de líder na reunião, em que se deu a escolha do novo membro do colégio apostólico, que deveria ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Atos 1:15. Ele também foi o pregador no Pentecostes, que pela inspiração do Espírito Santo, trouxe um sermão que resultou na conversão de 3.000 pessoas. Atos 2. Pedro também teve um papel importante no Concílio de Jerusalém, que foi reunido para resolver a primeira controvérsia na igreja primitiva, que dizia respeito à recepção dos crentes gentios na comunidade cristã. Atos 15. Parece que seu trabalho na igreja primitiva também incluiu obras missionárias em Antioquia e depois em Roma. Ao lado de Pedro, o apóstolo João foi outro líder de destaque na igreja primitiva. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Gálatas 2:9. Já no período final de sua vida, ele também teve alguma participação na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo também foi uma das maiores lideranças da igreja primitiva. Natural da cidade de Tarso, Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos, que foi transformado por Cristo em um dos mais notáveis missionários da história da igreja. Em suas viagens missionárias, Paulo fundou várias comunidades cristãs que fizeram a igreja primitiva crescer. Além dos apóstolos, outros nomes influentes também foram muito ativos na igreja primitiva. Entre eles, Estevão, Filipe, Tiago, Judas, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito, Apolo e etc. Os membros da igreja primitiva. Sem dúvida, a maioria dos membros da igreja primitiva era formada por pessoas simples, como camponeses e pescadores. Mas havia também membros de outras classes sociais. À luz dos textos do Novo Testamento, sabemos que entre os membros da igreja primitiva estavam judeus, gentios, homens, mulheres, jovens, soldados, senhores e escravos. Tito 2:1-10. Isso mostra que o corpo de membros da igreja primitiva era uma prova de que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoas, sem distinção. Tito 2:11.
Um ponto importante sobre os membros da igreja primitiva é a participação das mulheres. Isso é interessante porque no tempo da igreja primitiva havia muita discriminação para com elas. No judaísmo, por exemplo, as mulheres não podiam ser ensinadas pelos rabinos e nem podiam ser contadas no quórum das sinagogas. Mas sabemos que biblicamente homens e mulheres são iguais perante o Senhor. Ambos são criados à imagem de Deus e desfrutam das mesmas bênçãos da salvação em Cristo. Gênesis 1, 26 e 27, Gálatas 3, 28. A atuação das mulheres na membresia da igreja primitiva é uma prova muito clara disso. Na verdade, as mulheres são citadas com destaque antes disso, ainda durante o ministério terreno de Jesus. Elas foram responsáveis em grande parte por dar suporte ao ministério itinerante de Cristo e seus discípulos. Foram elas, inclusive, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Esse empenho das mulheres continuou durante a história da igreja primitiva. Então, como Dorcas, por exemplo, as mulheres eram discípulas de testemunho notável. Atos 9:36. Como Priscila, elas explicavam com clareza o Evangelho. Atos 18:26. Como Lídia, elas abrigavam missionários. Atos 16:14 e 15. Como Maria, mãe de João Marcos, elas abriam suas casas para a igreja primitiva se reunir. Atos 12:12. Como as filhas do evangelista Filipe, elas profetizavam. Atos 21:9. Como Febe, elas serviam a igreja. Romanos 16:1. Como Evódia e Sintique, elas eram cooperadoras dedicadas na obra do Senhor. Filipenses 4:2 e 3. A organização e a reunião da igreja primitiva. O principal ofício de autoridade na igreja primitiva era o apostolado. Mas além dos apóstolos, havia também outros oficiais como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas essas pessoas tinham em comum o fato de terem sido capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, de forma especial para servirem na igreja de Cristo. Inclusive, essas pessoas basicamente eram dons do Senhor para a edificação da sua igreja. Efésios 4:11. A igreja primitiva estava espalhada por todo o Império Romano em várias comunidades locais. Essas comunidades locais eram regidas por presbíteros, bispos, que pastoreavam e ensinavam a igreja através da palavra de Deus. Havia também nas comunidades locais os diáconos, que cuidavam de outros assuntos importantes da comunidade, como, por exemplo, a assistência aos necessitados. No tempo da igreja primitiva não havia templos para a reunião da comunidade cristã. Os crentes de Jerusalém até usavam um templo para orar. Praças e sinagogas espalhadas por todo o Império Romano muitas vezes também serviam de lugar para a pregação do Evangelho. Mas como igreja, os crentes se reuniam, principalmente nas casas uns dos outros. Entre as reuniões da igreja primitiva estavam a celebração da ceia do Senhor, a confraternização chamada de festa ágape e reuniões de adoração, oração e ensino da palavra. Sem dúvida, a igreja primitiva tinha muitos pontos fortes que merecem ser elogiados. Ela era uma igreja hospitaleira, uma igreja engajada em missões, uma igreja fervorosa e unida que perseverava em oração, uma igreja centrada na defesa do Evangelho, uma igreja que colocava a causa da obra de Deus em primeiro lugar, uma igreja que não recuava diante da oposição e enfrentava com vigor as ameaças e as perseguições. Nesse último ponto, a igreja primitiva viu seus grandes líderes sendo um a um martirizado, mas manteve firme seu compromisso com Cristo. Além disso, obviamente a igreja primitiva teve um papel fundamental para que o Evangelho chegasse até nós e hoje pudéssemos estar aqui servindo ao Senhor.